Oi, Jojo, bom, eu sou o Figurante e bem-vindos a mais um podcast. Dessa vez é o primeiro dessa nova série, onde eu vou compartilhar com vocês as coisas que eu tenho assistido, que eu tenho experienciado, e hoje nós iremos falar nada mais, nada menos do que o The Amazing Digital Circus. E que série maravilhosa, meus amigos. Eu fui assistir com a expectativa lá no alto e ele conseguiu romper todas elas, assim, fez muito bem ao meu coração, sabe? Ele tocou lá no fundo, deu um quentinho, e eu tive experiências maravilhosas que eu vou contar tudo pra vocês no podcast de hoje. Então fiquem aí ligados, vão se confortando aí no seu sofá, na sua cama, porque nós vamos ter um tempo muito legal para falar dessa série maravilhosa. Que projeto esplendoroso, meus amigos. Eu tô muito feliz de poder vir aqui compartilhar tudo com vocês e espero que vocês também tenham um tempo bom me ouvindo. Oi, Jojo, bom? Hoje você vai ouvir a minha experiência acima de qualquer tangência. Bem, e para começar o nosso relato, né, eu tenho que contar como foi que eu fui começar a assistir, né, e não tem outro jeito senão mostrar esse bonequinho aqui, olha só, que bonitinho, né, que coisinha bonita, né, e vocês podem estar falando, Figurante, mas como pode, você comprando um produto pirata, como assim você não tá suportando uma série indie totalmente independente? Calma lá, meus amigos, eu não comprei esta coisinha aqui, por mais que se eu visse numa loja, provavelmente eu gastaria meu suado dinheirinho, mas é diferente, eu peguei isso aqui numa máquina, isso mesmo, meus amigos, sabe aquelas máquinas de bichinho? Então, eu tenho assim, meus hobbies, né, digamos assim, eu tenho minhas valências, e uma delas é ficar pegando bichinho por aí, sabe, eu gosto de explorar as máquinas, tem máquina de confiança, tem máquina que não dá pra ganhar nunca, e numa delas eu fui no mercado, assim, no mano de confiança, eu vi lá, falei, caramba, eu conheço esse personagem, né, a Pomni do The Amazing Digital Circus, né, e aí eu falei, caramba, eu preciso pegar esse. Ele tava até fácil, não, eu peguei de primeira, né, mas aí é aquela coisa, né, quando a gente pega uma coisa assim, quando a gente ganha algo de algum desenho, de algum anime, seja lá do que for, a gente tem que assistir a série, sabe, senão a gente não é digno de receber esse troféu. Então, isso aqui foi meu troféu, sabe, eu saí de lá todo feliz, falei, caramba, eu peguei isso aqui, aí eu falei, agora é hora, né, não tem hora melhor pra assistir a série, né, pra assistir o desenho. E eu já tinha ouvido falar, assim, eu já conhecia um pouco sobre essa série, eu sabia do projeto, sabia que era indie, sabia que tava ficando famoso cada vez mais, tava estourando, e antes mesmo dele estourar, eu já ouvia falar dele, assim, eu já via na minha timeline, assim, alguns grupos, tudo mais, pessoalzinho conversando entre si, e sempre tava ali na minha mira, né, sabe, quando a gente tem aquele radar, que a gente ouve falar de uma coisa, nossas orelhas se levantam, a gente fala, opa, um dia eu vou assistir isso aqui, um dia eu vou assistir, mas assim, um dia às vezes nunca chega e tudo mais, aí tava lá no meu radar, falei, não, um dia eu tenho que assistir, e aí quando eu ganhei esse troféuzinho aqui, olha só que bonequinha bonita, olha só que coisinha fofa, e e eu peguei, eu vim pra casa todo animado, né, eu postei no Instagram, postei as fotinhas, falei, não, eu preciso agora assistir, não, se eu não assistir agora, eu não vou assistir nunca mais. E não poderia ser melhor, meus amigos, a minha experiência foi maravilhosa, e é ela que eu vou contar pra vocês, assim, eu tenho muita coisa pra falar mesmo, eu tô, assim, eu acabei de ouvir, eu tô empolgado, é legal gravar assim, é legal vir aqui e deixar minhas emoções reais. Eu não pesquisei nada, sabe, eu não consegui pesquisar nada sobre criador, sobre teoria, sobre os memes, assim, eu dei uma passada muito por alto, assim, e eu não pesquisei nada, mas eu não sei muita coisa, e aqui vocês vão ouvir tudo que eu tenho cruamente pra falar. Vai ser cru, e eu já peço desculpa se eu errar nome de personagem, assim, confesso a vocês que eu assisti dublado, porque a dublagem é maravilhosa, olha só, e é difícil eu falar isso, porque eu adoro dublagem, eu adoro assistir as coisas dubladas desde pequeno, até hoje eu continuo tendo essa paixão, só que é uma paixão que às vezes é botada à prova, e eu falo pra vocês, eu assisto muito anime dublado, e faz tempo que eu não vejo um anime dublado com a qualidade que teve a dublagem de The Amazing Digital Circus, sabe, não tem igual, sabe, é muito boa, é muito profissional, é muito carismática, e eu fiz questão de ser dublado, e eu também vi umas partes em inglês pra dar o valor também pros artistas originais ali, pros donos das vozes originais dos personagens, que são maravilhosos também, sabe, trabalho espetacular, pelo que eles tinham, assim, não parece que são tão poucas pessoas envolvidas nesse projeto, é chovendo uma olhada, eu sei que tem diversos vídeos por aí que já devem ter falado sobre isso, mas eu tenho que dar espetáculo também, porque eles merecem, sabe, o trabalho que eles fizeram é espetacular, e assim, não só na dublagem, né, se a dublagem é maravilhosa, a produção também é, eu não vejo na TV, eu não vejo na internet, empresas multimilionárias fazendo coisa melhor,
Pelo contrário, porque essa série, esse desenho tem alma. Isso é uma coisa que passa longe dos produtos de hoje em dia, porque eles são só produtos. Eles não querem ser arte, eles não tentam explorar algo a mais, ou fazer uma coisa diferente, ou extremamente autoral. Eles querem aquilo que dá lucro, eles querem fazer a cópia da cópia da cópia, seguir tendências e tudo mais. E aí tudo se perde, vira uma maçaroca só, que não quer dizer absolutamente nada. De tanta coisa que eles querem dizer, eles ficam mudos, porque não sai nada dali, não sai coisas interessantes, coisas que foram a bolha, que saem de ideias corporativas, assim, tudo mais, é tudo a mesma coisa. Então, isso aqui é um refresco pra mim, e eu tô mostrando pra vocês porque é muito bonito, é meu troféuzinho, eu tô muito feliz de ter pego isso aqui na maquininha, sabe? Eu pego geralmente bastante, mas tem uns que são especiais, esse aqui é um deles, eu vou guardar no coração, não dou isso aqui pra ninguém, sabe? Isso aqui é meu, e vai ficar aqui no meu quarto, né, no lugarzinho. Vou arrumar um lugarzinho especial pra ela. Mas é isso que eu queria dizer pra vocês, contextualizar, né? Como foi o meu pontapé inicial pra assistir essa série maravilhosa. Eu vou deixar a Pomni aqui sentadinha, né? E ela vai estar sentadinha aqui, olha só que bonitinha que ficou ali. Eu queria ter um lugar melhor pra colocar ela, mas infelizmente eu não tenho, né? Então ela tem que se contentar com o cantinho ali. Mas mais uma vez, eu peço desculpa se eu pronunciar errado o nome de algum personagem, assistir dublado, assistir legendado depois, né? Assistir inglês sem legenda também. Sabe, a gente vai trocando ali, vai testando. E eu não sei muito bem a pronúncia deles, tem alguns que eu ainda apanho pra falar, tem algumas dúvidas. E eu não pesquisei nem um pouco pra saber como que se fala. Mas o importante é a felicidade. É isso que eu quero passar pra vocês. Quero mostrar um tempo bom. Quero realmente propor que a gente tenha essa conversa aqui bem honesta. Porque a série é assim, ela toca em vários pontos assim, que a gente nem imagina. Ela leva o episódio no humor, ela leva nas coisas sérias. Ela sabe quando trocar, ela sabe como mudar o ritmo. E isso é arte, sabe? É muito difícil. É realmente muito difícil a gente ver isso por aí. Então, quando eu vi, eu fiquei animado. Falei, não, preciso registrar esse momento. E por que não numa nova série no canal, sabe? Eu tô iniciando essa série do nada porque eu queria falar dessa série, desse desenho, sabe? Eu tô muito feliz. E bem, pra quem não sabe, né? O The Amazing Digital Circus é uma série indie, né? Um desenho em 3D. E ele é postado no YouTube, deve estar em algum streaming da vida também, né? E ele basicamente conta a história ali dos personagens que eram humanos e foram transportados para um mundo digital que tem uma temática de circo. Tem ali um Game Master ali que comanda tudo e oferece novas dinâmicas, né? Ele sempre tem uma aventura, que é assim que eles chamam isso. E essa aventura são para vários reinos, né? Ele tem muito a estética do RPG ali, tem essa coisa de inteligência artificial. Ele brinca também com gêneros de jogos, com convenções que a gente conhece muito de jogos, e é esse universo que ele apresenta. Então a história é simples, assim, e ele é bem direto ao ponto, sabe? Ele só começa ali, dá o background e já toca o barco, né? Não tem tempo ruim com ele não, sabe? Ele já começa a falar, aí vai desenvolvendo a lore, ele por enquanto só tem 4 episódios, se eu não me engano, né? Foram os que eu assisti, demora um pouco pra sair, a gente entende porque demora, né? E se for pra sair com essa qualidade, eu consigo esperar. Por mais ansioso que eu vou ficar agora, né? Que eu assisti os 4 tudo seguido e agora eu vou sentir falta, né? Falar, caramba, não tem mais episódiozinho. Mas é isso, essa é a temática, né? Tem diversos personagens e cada um deles tem uma dinâmica um com o outro. Cada um deles tem uma personalidade bem distinta, isso ele faz muito bem. E eles vão se conversando, vão explorando a lore de cada um. A gente vai descobrindo cada vez mais coisa no decorrer dos episódios, né? E basicamente a série é essa, é bem simples de você pegar, mas eu tenho certeza que é muito complexa pelas teorias que devem sair por aí, né? É um prato cheio pra teorias, e eu não falo isso reclamando não, pelo contrário, falo que é mais conteúdo pra gente, sabe? É mais conteúdo pra quem é fã, pra quem gosta, e pode ter um tempo bom discutindo com outras pessoas que gostam também, então isso aí é ponto positivaço pra eles, que foi uma coisa que estourou. Sabe, eu tô falando aqui pra vocês na minha humilde casa aqui, no meu humilde cenáriozinho aqui, mas eu sei que milhares de pessoas já falaram, ele é um estouro e é surpreendente pelo tanto de pessoas que ele alcançou, sabe, é um fenômeno mesmo, não tem outra definição pra ele. E no hype ali, na época, eu acabei não vendo quando estourou, mesmo já conhecendo ele antes de estourar, eu sempre deixei de canto de olho, e hoje foi o dia que eu resolvi
tirar um tempo, e que tempo bom. Mas a série é muito legal e ela me encantou, sabe? Eu posso falar um pouquinho pra vocês de como foi o começo ali, assistindo o primeiro episódio e tudo mais, descobrindo mesmo a minha primeira reação, as minhas primeiras impressões, e o que me saltou aos olhos foi a atmosfera. Que atmosfera espetacular, sabe? É uma coisa que eu tenho, assim, pra mim, em vários momentos. É difícil a gente achar palavras em português pra definir, né? Porque em inglês é fácil, né? É aquele tradicional unise, sabe? O nease, assim, escrito, na escrita, né? Mas essa coisa unise, assim, você fala essa palavra, você já define tudo. Aí você vai tentar pro português e fica até difícil. Então eu fiz um trabalho de campo, olha só. Eu fiz uma pesquisa para saber como eu traduzo esse unise para algo que faça sentido em português. Porque unise pode significar algo como inquieto ali, algo diferente, assim, algo como um desconforto, sabe? Uma coisa assim, só que não é o que o americano quer dizer, né? Não é o que a palavra original ali quer trazer, e é difícil a gente arrumar termos. E aí eu fui pesquisar, né? Dei uma pesquisada, fui falar com a querida inteligência artificial, e aí eu fui pesquisar, falei, caramba, como eu posso traduzir o Nise para português? E eu vou trazer para vocês aqui os resultados, né? Ela me sugeriu umas coisas que é sensacional, não só podia ser inteligência artificial mesmo pra essa desgraça. E sim, meus amigos, eu não tenho amigos pra conversar, então eu converso com o computador e ele me dá umas respostas engraçadas, eu posso compartilhar com vocês, né? E uma delas é um termo aqui que eu gostei bastante, esse foi legal, que ele dá uma citação lá, não lembro quem era o autor, mas ele fala assim, ó, desassossego surreal. Olha só que bonito, olha só que palavra bonita. Tem outra que ele mandou também, que é mal-estar silencioso, inquietação existencial, estranhamento onírico. Essa é boa, hein? E angústia colorida. Essa daí não tá aqui. Angústia colorida. Mas tudo isso pra falar pra vocês dessa atmosfera que ele consegue passar tão bem. Eu comparo muito isso com aquela coisa dos espaços liminares, que é uma coisa que me encanta. Eu sou encantado por espaços liminares muito antes desse termo existir. Sabe? Muito antes desse termo explodir aqui no Brasil também. E eu sempre, desde criança, eu olhava para esses lugares e eu me perdia, sabe? Quando eu tava num lugar assim, quando eu me sentia um lugar assim, era uma das coisas que eu mais gostava, assim. Era uma sensação que eu não conseguia descrever, e até hoje ainda é difícil, né? E essas coisas de Liminal Space. Tem a questão do Backrooms também, que aí já é mais folclórica e tudo mais, mas ele até aborda no primeiro episódio, tem lá uma referenciazinha, algo que é uma cultura muito grande por lá, né? Uma coisa que é o folclore da internet, que a gente pode dizer assim. Mas tem outra coisa, essa eu acho que, não sei se muitas pessoas já fizeram essa comparação, mas sabe o que ele me lembrou? E isso é um elogio, assim, pode parecer estranho, eu sei, mas é um dos maiores elogios que eu posso dar, é que ele me lembrou jogos de terror feitos no RPG Maker. Isso lá atrás, lá bem atrás mesmo, esses jogos de terror feitos no RPG Maker tinham uma experiência única, sabe? Ele tinha uma sensação que só jogando pra você entender, sabe? Só você vendo, também assistindo, jogando, seja lá como você queira experienciar um jogo assim, mas é a atmosfera que ele proporcionava. Eu posso sugerir aqui, assim, eu sei que o Minic é a coisa mais famosa e tá dentro da coisa também, mas tem um que é um pouco mais espalhafatoso e talvez não tenha muita ligação direta, mas me veio na cabeça, que é Mojeko Castle. Que joguinho sensacional, sabe? Que joguinho estranho. Mas eu não sei, eu me senti nessa época, sabe? Naquele primeiro episódio, eu me senti quando eu tava assistindo umas gameplay de Mojeko Cast, eu tava me encantando com aquela atmosfera estranha, com tudo aquilo acontecendo, sabe? Aquela sensação meio unise, né? Voltamos pra ela, mas é verdade, meus amigos. Esse desassossego surreal ou angústia colorida, como você quiser falar. Mas eu senti, e esse é um dos maiores elogios que eu posso dar, porque essa é uma das coisas que mais me toca, sabe? É uma das coisas que mais me deixa reflexivo, que mais me deixa preso, que mais mantém a minha atenção na tela. E ele, de cara, ele já conseguiu. Isso é uma coisa muito difícil que eu admiro muito quem consegue, porque é uma sensação tão boa pra mim, sabe? Me faz muito bem. Então, já de cara, ser assim, foi realmente amor à primeira vista. E ele me encantou. E eu posso falar um pouco mais, né, do primeiro episódio, né, e é um episódio muito bom, ele tem uma dose de humor também, porque eu não sabia muito o que esperar. Eu conhecia ali, tinha visto de cabo de zóio, assim, os personagens, assim, uma coisa ou outra, mas eu não sabia do que se tratava, né, então imagina as minhas expectativas, eu sabia que era bom, isso era incontestável, mas como ele seria bom? Seria bom ser um infantil que dá pra você assistir, ele seria bom ser um pouco mais pesado ali, trabalhando com outras coisas, assim, eu não sabia o que eu ia esperar.
E eu fui surpreendido, porque ele me deu tudo que eu não esperava, sabe? Ele foi muito bom. Então, foi muito interessante essa descoberta, né? E logo de cara ele consegue dar um impacto, assim, ele é muito direto ali. E ele consegue ir criando os laços com os personagens, é deles que eu vou falar, né? Eu posso listar aqui pra vocês, né? Eu posso dar uns destaques ali e já de cara eu falo pra vocês, eu gostei de todos, sabe? Todos eles têm suas peculiaridades e tudo mais, todos eles têm seus momentos de destaque, assim, uma sinergia um com o outro, uma dinâmica ali que faz sentido. E o nome deles, né? Eu posso falar, assim, vocês vão ver como eu vou me enrolar na pronúncia dos nomes, sabe? Vocês vão ver que eu não vou falar um nome certo aqui. Se eu falar 2 é muito, e se eu falar 3 eu mereço mereço não apanhar de vocês. Mas tem a Pomni, a Hagatha, Gengo, Jax, Zubul, Kinga e o Ken, sabe? Eu tenho certeza que eu falei tudo errado. Eu me embolei aqui pra falar, mas eu não tô acostumado, acho que eu nunca falei esses nomes na vida, né? Porque quando a gente assiste sozinho, a gente não para pra falar o nome, a gente presta atenção na pronúncia e tudo, mas quando a gente vai falar, parece que embola tudo, a língua bate lá no céu da boca e volta e sai o som assim, tudo empapuçado. Mas é da melhor das intenções, assim. É difícil, sabe? É difícil, mas eu quis falar pra dar um ar da graça, né? Afinal, estamos falando de circo e aqui está o palhaço. Mas assim, a Pomni sem palavras, assim, ela é uma boa protagonista, ela faz o papel ali de descobrir aquele mundo e a gente se sente na visão dela, né? A gente se sente ali junto com ela, explorando tudo aquilo, conhecendo as peculiaridades e as maluquices dali, a gente vai mesmo coringando junto com ela, né? Porque essa é uma característica dela, né? Ela vai coringando a cada evento que passa, cada aventura que passa, ela tem um surto ali, ela é muito ansiosa, sabe? Ela sofre muito com as coisas ali. Aí a Hagatha eu achei extremamente fofinha, sabe? Nossa, foi muito legal. Ela extremamente carismática, assim. A Gangle também, sabe? Do jeitinho dela, sabe? Eu acho muito engraçado esses personagens, né? O Jax também merece ele merece apanhar, né? Mas ele merece destaque. E os outros também eu gostei bastante. Mas esses são os personagens, eles têm suas peculiaridades. E foi assim, de começo você via eles ali, você falava, caramba, como será que vai ser? Você ficava atiçado a querer saber mais sobre eles, né? E o show entrega, sabe? O show, ele dá o seu tempo, ele mostra cada um de uma vez ali, ele dá o destaque quando tem que se dar. E cada mais episódios que você assistia, sabe? Cada vez mais você se apegava a eles de alguma forma, ele conseguia te surpreender. E continuando nesse primeiro episódio, né, que me chamou a atenção foi a estética, que eu já falei pra você, essa sensaçãozinha de desconforto, sabe, de saber que tá seguro ali, mas tem uma pontinha a mais, sabe, tem uma maldade ali no fundo que ainda não foi muito bem detectada, assim, tem algo pra te deixar inseguro, pra te deixar inquieto, mas você sente uma falsa sensação de segurança. É difícil falar o que eu quero dizer, mas eu tenho certeza que vocês também sentiram isso, pelo menos um pouquinho, vocês vão entender o que eu tô falando, assim. E era aquela coisa toda bonitinha ali, mas com aquele ar sombrio por trás, isso é encantador pra mim, eu tenho certeza que encanta mais da metade da internet também, porque são prato cheio pra fazer vídeos. Fazer conteúdos e tudo mais, explorando isso, fazendo teorias, um prato cheio pra tudo. Então foi sensacional, sabe? Esse primeiro episódio setou o tom pra mim, de longe foi a melhor coisa dele, e foi muito legal. Sabe, eu me prendi ali, me surpreendeu, eu não sabia que ele ia correr por esses ares, eu não esperava que ele ia ter esse nível de atmosfera e ele atingiu. Então foi muito bom pra mim, porque eu gosto disso, eu busco isso, e é difícil, sabe? É difícil você fazer uma pesquisa e falar, quero conteúdos que passam essa vibe. Tipo, eu nem tenho uma palavra pra definir essa vibe, como é que eu vou pesquisar isso, sabe? Como é que eu vou... Então, às vezes a gente tá assistindo alguma coisa e a gente vai ser surpreendido, assim. Não tem muito como buscar, e se vocês souberem de mais coisas parecidas com isso, que tem esse quê, sabe, que tem essa qualidade, deixa aí nos comentários que eu faço questão de ler, vai ser uma recomendação que eu tenho certeza que vai valer muito pra mim e também pra todo mundo que passar pelos comentários vai
vai sair de lá com uma carga maior, né? Vai sair de lá com uma recomendação pra anotar e assistir algum dia desses, né? Mas o primeiro episódio foi legal, foi muito interessante, ele me prendeu e me fez querer ver o resto, assim, na hora, sabe? Eu fui vendo um atrás do outro, fui maratonando. E o episódio 2 também, ele começa essa dinâmica das aventuras, ele vai mais além, ele vai mais a fundo. E ele surpreende. Aqui ele muda um pouco o tom, né? Mas mantém essa vibe, sabe? Porque o primeiro é bem focado nisso, né? Tem até as backrooms ali. ele é muito forte nisso. Agora no segundo ele já adiciona mais coisas, mas você sabe que tem aquilo, então a sensação continua. Mas aí ele apresenta outras dinâmicas também, né? Então ali tem aquela coisa do crocodilo ali, dos crocodilos no reino dos doces, né? E tem uma cena muito legal, que é uma referência a Pizza Tower. Sabe, quando eu vi aquilo, eu achei sensacional. Falei, caramba, que coisa legal. Assim. Pizza Tower é um joguinho tão bacana, sabe? Um joguinho que me surpreendeu demais. E é tão estiloso. E ver ele sendo referenciado por esse show me fez ficar feliz. Olha só. Fez ficar feliz. E foi muito interessante, porque ele brincou com as coisas dos jogos, né? Com as convenções que a gente conhece. Teve ali uma hora que o caminhão dá um glitch ali, e os caras vão pra um void dos glitches, com os personagens fazendo tipo pose, sabe? Os personagens ali paradinhos e ninguém entendendo nada, né? E aí eles brincaram com isso, né? Com glitch, e fizeram essa reflexão com o sentido da vida, com o nosso propósito aqui, com o que a gente tá fazendo. Foi uma ruptura da realidade, essa ruptura no jogo. Então ele faz esse paralelo. Então, é muito interessante, sabe? É muito legal quando ele consegue usar isso e trazer uma reflexão bacana. Porque muitas vezes a gente vê esse tipo de coisa, às vezes é uma coisa tão vazia, um existencialismo tão barato que não chega a lugar nenhum, né? Os caras falam, não somos nada mesmo, somos só poeira espacial, e do pó viemos ao pó retornaremos, e ninguém para pra refletir isso e fala que é normal é ser vazio. E aqui a gente tem um personagem refletindo isso, questionando a sua própria existência, né? Ele sabendo da verdade daquele mundo, que ele é só um NPC, que ele não tem valor, assim, ele acha que não tem, aquilo quebra a realidade dele, mas aí tem um diálogo ali do crocodilo com a Pomni, e esse diálogo é muito interessante, assim, e na hora que eu tava vendo, eu falei, caramba, eu tô me coçando aqui, isso tá me dando um desconforto, e eu pensei, por quê? Eu existo, eu sei que eu existo, mas por que eu tenho esse desconforto? E aí me veio na mente, né, às vezes eu esqueço que eu existo, sabe? Às vezes eu esqueço que eu realmente estou vivo, que eu estou existindo, e isso me pega muito. Então eu prestei muita atenção nas palavras que eles tinham a dizer, e aprender a ressignificar as coisas, aprender a achar o seu lugar, e uma coisa que eu levo pra mim é que existir é impactar e ser impactado, é você impactar os outros e sofrer aquele impacto que eles têm em cima de você. Então dá pra você ter uma reflexão, foi muito bonito. Que a gente vê, né? A Pomni estava extremamente desconfortável ainda naquele mundo. Ela não estava nem tratando bem os amigos, digamos assim, né? Os companheiros que estão na mesma situação que ela não estava nem conseguindo conversar direito com eles, entender muito bem. Ela estava ainda meio naquela, nem pra lá, nem pra cá, questionando, falando, caramba, eu virei uma coisa digital aqui, eu virei uma coisa que não é real, isso aqui não importa, tudo que eu faço aqui não tem sentido, sabe? Ela tava sentindo assim também, mas ela conseguiu deixar isso de lado e começou a falar ali pro crocodilo, ali, as coisas, não só pra afagá-lo, mas também pra conversar com ela mesma, sabe? Ela tava falando pro crocodilo e tava falando pra ela tava percebendo, no meio da fala ela percebe o quão importante aquilo é, o quão importante são os outros que estavam ali com ela e como ela poderia dar atenção a eles, porque aquilo sim estava sendo real, sabe? Aquilo sim estava impactando ela e a existência dela ali estava impactando os outros, então elas realmente estavam vivas, assim, ela estava viva, os amigos dela estão vivos e o crocodilo ali, o NPC também estava vivo, e esse personagem, pelo pouco que eu vi, eu sei que muita gente gostou dele, sabe? Ele foi um grande destaque, ele até retorna no episódio seguinte, né? Mas foi um momento muito bonito. Assim, foi uma reflexão muito boa e ela superou muita coisa nesse mesmo tema que é barata, sabe? Existencialismo barato é o que mais se vê nessa série, sabe? Que vão muito pro alienismo, essas pegaram meio Rick e Morty das ideias, assim. E nada contra Rick e Morty, mas é só um exemplo. E aqui ela consegue fazer uma boa reflexão de como a vida importa, sabe? De como é importante viver e de como cada um de nós consegue ter um impacto sobre os outros
E nesse segundo episódio tem uma coisa que eu não posso deixar de falar, que é aquela parte do funeral. Aquilo me pegou muito. E aquilo foi uma virada de chave ali pra Pomni, porque ali ela viu que ela não tinha se transformado em nada, sabe? Que nada ali não tinha mais razão. Pelo contrário, tudo aquilo importava, tudo aquilo existia e impactava, sabe? Ela vendo ali todo mundo se importando com um amigo que tinha morrido, né? Que tinha enlouquecido, que é outro tema que eles abordam muito, né? Como as pessoas ali conseguem enlouquecer naquele mundo e isso acaba literalmente com a vida deles e tudo mais. Então existe uma vida lá, olha só. E a Pomni aprendeu aí, sabe? Ela aprendeu aí que eles se importam, eles amam, sabe? Eles têm histórias, eles constroem histórias e tudo ali importa muito. E ela importa para os outros e os outros também importam para ela. E ela tava com uma ansiedade ali na representação, um medo de enlouquecer, por ser tudo tão vazio, por não ver sentido naquilo, e ali o sentido bateu na porta dela, sabe, bateu no coração dela, e ela entendeu, e aquela ansiedade deu uma passada, ela consegue se acalmar, e ela recupera o sentido da vida dela. Isso pra mim é muito bonito. O episódio 3, ele me pegou também, assim, ele veio do nada. Esse tava mais direcionado ali pras tramas mesmo, ali pras desgraças que tava acontecendo, ele é setado mais pro terror, ali só ele já volta com aquela temática mais de terror mesmo, uma mansão ali, e tem toda aquela coisa da narração, que é outra convenção em jogos, a gente vê muito esses relatos aí que duram horas e horas do cara falando uma coisa simples, né, pra ser simples, o cara descreve ali de uma forma, né, que eles até falam como se fosse um épico grego, assim, como se fosse uma epopeia, assim. Então eles brincam muito com isso é extremamente interessante. E ele vem do nada, assim, ele tá ali com as atrapalhadas deles ali, tudo acontecendo, e do nada ele fica pesado emocionalmente, ele vem com aquele peso e te dá um soco no estômago, assim, que a gente vê o Kinger ali, que é o personagem maluco, recobrando a sanidade, e tá muito bonitinho de ver, que a lore dele, né, a historiazinha dele que ele tem pra contar, e ele consegue literalmente iluminar a cena, ele consegue iluminar a cena em volta dele. E tem aquela mensagem, né, de você valorizar as pessoas que estão ao seu redor, você valorizar as pessoas que te valorizam, as pessoas que importam pra você, porque você também importa pra elas, e a gente tem que valorizar muito o momento, sabe? A gente tem que realmente dar o tempo pra essas pessoas, porque o tempo é uma coisa preciosa e que passa muito rápido. Então, olha só que lição boa que a gente tira disso, né? E aí a gente para pra pensar nos nossos entes queridos, nas pessoas que a gente gosta. Às vezes a gente acha que tal pessoa não gosta tanto da gente, tal pessoa às vezes não tem tanto contato conosco, e mesmo assim aquilo importa, sabe? A gente às vezes esquece da importância que a gente tem para as outras pessoas, e elas têm. Às vezes a gente não sabe como demonstrar isso, a gente não sabe como demonstrar carinho por outras pessoas, às vezes a gente tem bloqueios, mas as pessoas conseguem, sabe? As pessoas, no fundo, se importam com a gente, e a gente se importa com outras pessoas, e dialogar isso, que é uma maluquice. Mas achei muito bonito, a cena é construída de uma maneira bonita, né? A gente vê ali, a Pomni tá desesperada, e o Kinger consegue acalmar ela, consegue ser a luz na escuridão que ela tava naquele momento, os dois superam juntos ali um desafio, e foi muito bonitinho, vai. Aquilo foi de tocar o coração. Então, acho muito legal como ele vai do humor pra coisa mais séria, pra coisas mais interessantes, assim, coisas que te prendem a atenção. Como ele brinca com os paradigmas de jogos, como ele tem essa coisa da existência, dos nossos amigos, da nossa família. Então, ele consegue ser bem tocante, e ele vai por onde você menos espera, e ele consegue te pegar no final, olha só. Então, ele me fez ter um carinho absurdo por esses momentos, sabe? Esses momentos fazem valer a pena, e é onde o show se sobressai. Então, depois do terceiro episódio, obviamente vem o quarto, né? E o quarto episódio é do fast food, esse é bem engraçado até, mas também é forte. Ele trata de várias coisas que todo mundo consegue se identificar, né? Todo mundo que já teve um emprego que não gostou, emprego num lugar que era puxado, emprego num lugar que você tinha uma dinâmica com outras pessoas, né? Cada um tinha suas funções e tudo ali tinha que funcionar, tem alguém chefiando e tudo mais. E é sempre uma loucura, né? Muitas vezes a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente não gosta, para um dia talvez a gente chegar no patamar de fazer aquilo que tanto sonhamos. Então ele trata de trabalhos frustrantes, de sonhos abandonados, e tudo aquilo
é bem tocante, sabe? Todo mundo pode se relacionar com aquilo de alguma forma. E ele aborda isso. Então, é um tema que ele tratou com muita leveza, ele tratou com muito humor, sabe? Esse, pra mim, acho que é o mais engraçado. Acho que é o que mais dá pra dar risada com as dinâmicas que ele coloca nos personagens. Ali a gente vê novas dinâmicas mesmo. E é o episódio mais engraçado, mas ao mesmo tempo é o que mais dá pra gente olhar e se ver naquilo. Situações que são extremamente pesadas, como essa questão do sonho, né? Todo mundo tem seus sonhos de infância e depois a gente vai ajustando, e às vezes a gente abandona de vez e nem lembra como é sonhar. Eu, por outro lado, tudo isso demonstra como é forte a luta pra gente viver o nosso sonho, sabe? Pra gente lutar pelos nossos sonhos e ter que fazer coisas que são difíceis, ter que fazer coisas que vai contra tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente sonha, e a gente tem que fazer, sabe? São ossos do ofício, cada um lida de uma forma, mas batalhar por um sonho é algo imprescindível, então a gente tem que lidar com isso de alguma forma, né? E tem ali um toquezinho bem legal também, falando sobre mascaramento social, sabe? Como nós usamos máscaras, assim, como a gente às vezes se apoia em certas convenções, onde a gente tem que ser convencionalmente feliz para demonstrar para as pessoas, para não demonstrar a nossa tristeza, e às vezes isso não é o bastante, sabe? Às vezes a gente não se permite ficar triste perto de uma pessoa, às vezes a gente não pode fazer tal coisa, então a gente tem que se apegar a hábitos e isso não é o suficiente, a gente sente um vazio, que não é aquilo que nós estamos sentindo, então ele toca nesses pontos ali com muito bom humor, e uma coisa que eu peguei foi bem pessoal, mas na relação ali da Pomni com o crocodilo lá, eles se reencontram, mas não é meio um reencontro, porque eles não têm aquela conexão, né? Eles são NPCs ali, os crocodilos ali, então às vezes não fica salva a memória, né? Uma outra jornada e tudo aquilo é apagado, mas a gente sabe que existiu, e por saber que existiu, a gente sabe que tem algo ali. Então foi muito bonito ver essa relação entre os dois, mas me lembrou uma música, sabe? Uma música que eu gosto pra caramba, de uma banda sensacional, que é do Deep Purple, aí a música é Perfect Strangers. Acho que eu tenho certeza que vocês já ouviram, ela é muito famosa, e ela é muito linda, e ela fala dessa coisa, que é quando a gente conhece uma pessoa por muito tempo, a gente para de ver essa pessoa, e quando a gente tem um reencontro com ela, parece que nós nunca nos conhecemos, sabe? Aquela questão de realmente ser um perfeito desconhecido, sabe? Um perfeito estranho pra gente, alguém que era tão próximo. Então, quando acontece esse reencontro, eu vejo que eu não conheço mais aquela pessoa, mas eu sinto que tem um laço ali, que a amizade nunca desmoronou, mas ela tá tão distante assim, eu falo, caramba, o que aconteceu? A gente se olha, a gente nem sabe se a gente vai se cumprimentar ou não, a gente nem sabe se a gente se conhece, a gente nem sabe se aquilo existiu. Eu começo a questionar a própria conexão que eu tenho com a pessoa, eu falo, caramba, será que é essa pessoa mesmo? Eu não consigo ter certeza que aquela pessoa é uma conhecida minha, uma pessoa que foi minha amiga, uma pessoa que teve um laço comigo. Eu olho e não consigo ter a coragem, às vezes, de dar o primeiro passo e ser o primeiro a cumprimentar. Eu fico esperando, falo, você não me cumprimentou, é porque não me conhece. E às vezes essas barreiras que a gente se coloca aí, é umas barreiras assim, pela casualidade, mas às vezes os dois estão naquele pensamento, eu devia dar um ok pra esse cara, eu devia dar um alô pra ele, eu devia dar um oba, uma oba. E isso passa, uma conexão que dura alguns segundos e a gente segue nossas vidas e elas ficam um pouquinho mais frias. Então aquilo me pegou, sabe, essa ceninha específico foi algo que veio na mente mesmo, veio no coração e eu fiquei reflexivo pensando, né, porque às vezes acontece, sabe, já aconteceu muito, né, e acho que isso pode acontecer com todo mundo, né, todo mundo vai na escola, todo mundo muda de sala, todo mundo cresce, todo mundo vai fazer outras coisas e às vezes a gente nunca mais vê aquele que compartilhou tanto tempo conosco. Então é interessante como ele tem essas nuances, sabe? Pequenos trechos dos episódios conseguem gerar reflexões incríveis, assim, dá pra você ficar horas e horas debatendo sobre tal coisa, sobre sentimentos, e isso pra mim que me deixou, assim, perplexo, porque é uma série pequena, assim, ali 23 minutos, não é muito, mas é tão bem feito, é tão bem estruturado, que é muito denso, sabe? Tem conteúdo ali para mais de 1000 anos. Então, a série, para mim, ela é hipnotizante de tão boa que ela é. Ela te faz sentir viva, ela te faz sentir vidrado ali, você quer explorar todos os sentimentos que você tá sentindo, às vezes você nem tem nome para esses sentimentos, como eu tanto falei para vocês, sabe? Os temas são profundos demais.
E ele trabalha muito bem isso, assim, ele realmente trabalha, e é muito legal também como ele mantém esse pezinho ali, naquela coisa mais infantil, assim, ela não abandona essas coisas bobinhas, assim, elas estão lá, mas é só uma armadilha, todas essas coisas bobas são armadilhas pra vir os temas complexos engolir tudo aquilo. Claro, às vezes ele tem essas brincadeiras com palavrãozinho aqui, outro lá, mas é só isso, sabe? Ele continua inocente. E isso que dá uma mística sobre ele, porque ele não é Ed. O que mais a gente vê por aí em projetos indies e tudo mais, a galera puxando pra aquela coisa Ed, pra um safe Ed, ali falando umas coisas e tudo mais, e tudo fica desinteressante. Uma coisa que tenta ser tão profunda, tem a profundidade de um pires. E aí eu não tô aberto a essas coisas, eu não quero nem saber da existência dessas coisas, mas esse show é extremamente interessante, ele vale todo o hype que tem sobre ele, assim, toda a comunidade gigantesca que se formou sobre ele, é extremamente válida e pode ser até mais, sabe? Eu desejo que ele atinja cada vez mais pessoas, faça cada vez mais sucesso, porque é bom e é difícil a gente achar essas coisas boas, sabe? É difícil a gente achar coisas como essa. Então, é uma recomendação para quem nunca viu, e eu ficaria muito feliz se você visse depois de assistir um vídeo meu. Eu falaria, caramba, eu tive um impacto positivo na vida de alguém, e eu faço parte da experiência dessa pessoa em relação a isso. E caso você já tenha visto, me dê a mão, sabe? Muito obrigado por vir até aqui, porque eu tô aqui pra compartilhar minha história com esse show, e eu espero que você compartilhe sua história também nos comentários, que eu quero muito ler, sabe? Eu quero ver muito o que encantou vocês nessa série, o que fez você encantar, aquilo que só você viu, é isso que eu quero saber, aquilo que só você viu é o que me interessa, porque eu adoro saber da experiência das pessoas e adoro compartilhar a minha experiência sobre esses shows, sobre esses animes e tudo mais. Então, eu tô muito feliz, sabe? Eu fiquei tão animado que eu não consegui, eu não me permiti, melhor dizendo, não me permiti censurar toda essa euforia que eu tinha. Eu falei, não, eu preciso transformar isso aqui num vídeo, num podcast, seja lá no que for, mas eu preciso realmente compartilhar com vocês esse momento. E aqui, olha só, em Casa Nova, no novo programa que vai ter por aí, que eu planejo fazer contando histórias, assim, de coisas que eu tô assistindo, de coisas que me impactaram e de coisas que eu tô assistindo que teve algum impacto em mim, sabe? Uma coisa tão simples, mas dá pra tirar tanto sobre isso, eu fico tão empolgado falar sobre isso quando eu vejo uma coisa boa, e fazia muito tempo que eu não via uma coisa tão boa quanto The Amazing Digital Circus. E eu espero que vocês tenham gostado desse papo, assim, eu adorei, sabe? Eu tô em êxtase aqui, porque eu consegui compartilhar tudo. Todos os pensamentos que eu tinha, eu falei pra vocês. E eu espero falar muito mais dele assim que saírem novos episódios, ou até desses. Ainda tem muita coisa que eu vou tirar, vou reassistir, vou ver em inglês, em japonês, holandês, neozelandês, seja lá o que for, eu vou reassistir porque vale a pena. Mas foi isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha, desse novo programa, que é só o começo. E acompanhe, sabe? Vai ter muito mais. Eu tenho certeza que eu vou achar coisas interessantes pra falar pra vocês. E é isso. Até a próxima. Tchau. Dá tchau também, pô. Tchau. 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 Caramba.